Gramado no Festures é quem vai vender o turismo o ano todo nos seus diferentes cantos do mundo. Eduardo Zorzanello, CEO do Connection Terroir do Brasil e também do Festures Gramado. Luz, paz, saúde, trabalho, justiça e sucesso constante. Obrigado pela oportunidade, sempre à disposição do amigo. Igualmente. Gramado FM e também programa Pelos Caminhos do Rio Grande. Perfeito, e assim seguimos trilhando, sempre com muita parceria de vocês. Um abraço a todos da Gramado FM. E o Rio Grande é pequeno pra gente. Seguimos em frente, com força e fé. O Rio Grande é pequeno pra gente, seu Eduardo Zorzanello. Faltando 20 minutos para as 9, 2 graus de temperatura. Tempo lindo, tempo, como dizem lá na fronteira da paz do mundo, secretário Santini, bárbaro, né? Bem-vindo, secretário de Estado do Turismo, Ronaldo Santini, aqui no Bom Dia Cidade, na Gramado FM. É um privilégio estar com o senhor na manhã deste 30 de maio. Muito obrigado, é um prazer estar aqui junto com vocês. Como diria um grande amigo meu lá, um céu de brigadiano hoje. Eu queria dizer... É verdade. Queria dizer um céu de brigadeiros, um céu de brigadiano. Mas o senhor não, o guarda-chuva ficou no carro. O guarda-chuva ficou no carro. Segunda-feira só vai precisar desse guarda-chuva. Lembra da gente aqui? Porque tem os mais antigos diziam, secretário Santini, que geada no barro, 3 dias depois, chuva, não é isso? É verdade. O senhor é desse tempo que a turma falava isso? É verdade. Então somos do mesmo tempo. Geada em cima do barro, certo que vem chuva de novo. Exatamente. Então, secretário, vamos começar pelo Connection, que o Eduardo acaba de comentar aqui, sobre as ações que envolvem o Connection Terroir do Brasil, sobre a participação sua em especial, o apoio do governo do estado, através do governador Eduardo Leite e de Ronaldo Santini, enfim, aquilo que o senhor observa na cidade do turismo do Brasil, que é a nossa Gramado. Olha, primeiro mais um evento de sucesso, organizado aí pela Marta, pelo Eduardo, que são referências aí nacionais e internacionais no que diz respeito a temas de ativação de negócios, de ambiente de negócios relacionados ao turismo, e que vem com um tema que para nós do Rio Grande do Sul é muito caro. Nós temos, eu dizia ontem na minha fala aos jornalistas que foram lá na linha Bonita, lá na colônia, no Café da Lanona, e que aquela história lá da Dona Zulmira faz parte da história de muitos de nós. Né? A mulher da propriedade que cuidava da família, que fazia as receitas mais saborosas, mais gostosas, que alimentava a família, que arrumava a casa, mas que não punha a mão na renda da propriedade, porque o pátrio poder aqui do Rio Grande do Sul, estabelecido na nossa cultura, concentrava a renda na mão do pai, e o pai garantia a compra da semente da safra futura, garantia os insumos, e o que sobrava, que geralmente era pouco, não chegava ao sustento das coisas básicas que uma mulher precisa. Até para um tratamento de saúde, para um tratamento de beleza, uma coisa que faz parte hoje do dia a dia da mulher. E a partir do momento que nós começamos a vivenciar o processo da agroindustrialização, aquela receita caseira começou a virar produto e começou a virar renda. O artesanato começou a virar renda. O pão começou a vir como uma economia a mais na produção rural. E isso acabou despertando uma grande oportunidade de a gente ver no turismo rural, ou no turismo, né, de alguma forma, e depois no rural, uma forma de agregar valor ao produto da agricultura familiar e garantir a permanência das famílias na propriedade. Hoje, o que o Connection Terroir promove é exatamente um pouco ligado a essas histórias, a esses sabores, a esta parcela da comunidade que depende do clima, que depende da terra, mas que depende muito da gente, de pessoas que estão ali, que mantêm aquela forma de fazer, aquele estilo próprio de constituir aquele alimento ou aquele produto, e que hoje ganha mercado cada vez mais e potencializa produtos pelo Brasil e pelo mundo. Sim. Primeira denominação de origem, primeira IG, foram nos vinhos aqui da Serra. Depois disso, nós chegamos a ter mais uma série de outros produtos que vieram na esteira disso, o café, por exemplo, o chocolate, enfim, que acabaram indo para outros países. Espumante. O espumante no Rio Grande do Sul. Fiz parte dessa história. Em 2015, quando assessorei o prefeito de Pinto Bandeira, João Pizio, à época. Olha aí.
eu estava na comunicação. Primeira denominação de origem do Novo Primeira Mundo. denominação de origem, aquilo estava iniciando, estava aflorando. É isso E aí. quem buscou o contato com o deputado Alex Mamente, que era o presidente da comissão lá na Câmara dos Deputados, fui eu. Olha aí. Tá? E aí você desencadeou, fortaleceu ainda mais, o prefeito foi chamado para Brasília para mostrar os produtos e falar mais sobre isso. Né? E depois veio com o prefeito Ferrari, Adair Ferrari, Sim, o foi grande quem Adair. desencadeou isso. Né? Então a É gente tem um verdade. pouco de história aí. E a gente sabe que isso faz uma grande diferença na hora de comercializar o produto, na hora de levar o produto para a prateleira, especialmente quando se fala em comercialização e turismo associado, porque você, inclusive, faz a distinção dos sabores do produto. A altitude, o clima, o tipo de insumo que é utilizado, como, por exemplo, na carne, que tipo de pasto é fornecido, que característica tem a pastagem para que esse sabor chegue nessa consistência, o mel que conforme a florada, conforme a preservação. Queijo serrano é único. Queijo serrano é um dos exemplos. Ontem eu estava conversando ali com um expositor que estava ali da Serra da Canastra, né? E ele não conhecia o queijo serrano. E eu provei o queijo dele e disse, olha, é o queijo feito com leite cru, sem cozimento, com maturação. E ele disse, o senhor conhece queijo da Serra da Canastra? Conhece queijo de Minas? Não, eu digo, eu conheço o serrano, que é o mesmo processo. Vocês também temos aqui na banca da agricultura familiar, o senhor vai ser ali fora, tem agricultores familiares que produzem o queijo e que tem hoje identificação geográfica, IGESE, e estabelece um novo produto. Então a gente oportuniza que em ambientes como esse, por exemplo, aqueles empreendimentos, aqueles restaurantes, aqueles serviços que estão vinculados ao turismo possam ter um diferencial lá no seu local, no seu restaurante, servindo produtos de qualidade, e também gera inspiração nas pessoas. Muita gente que estava ali ontem visitando, muita gente que passou por aqui, que vai passar por aqui, pode chegar lá e dizer, poxa, mas eu tenho um produto assim. Nada mais é do que a receita que a gente faz aqui na nossa comunidade, na nossa cidade, na nossa região, que está ali representada e que cumpriu um rito burocrático, que passou por um processo burocrático, mas que hoje traz um grande valor agregado ao produto. Então o evento é de muito sucesso, é extremamente importante e eu me sinto muito feliz de poder ajudar, ter feito parte dessa realização, como tantos outros que ainda faremos. O senhor sabe que no decorrer dos próximos dias teremos em Gramado uma equipe, eles estão desenvolvendo uma ação que trata do inventário das referências culturais, que vai buscar identificar práticas gastronômicas que passam de geração para geração em famílias descendentes da imigração alemã, italiana, aqui em São Chico, São Francisco de Paula, Gramado e Canela. Na verdade, é o modo pelo qual as mulheres e suas famílias residentes nos municípios fazem os seus alimentos. Isso pode se tornar patrimônio cultural e imaterial do Rio Grande do Sul. É verdade, isso é um diferencial porque não basta produzir a chimia. Você sabe fazer chimia, todo o alemão sabe. Agora, fazer chimia com o clima naquelas condições, com o fruto que dá naquele terroir, naquela propriedade, e que obedece padrões de receitas que passam de pai para filho, e que não ganham, não são modernizados, são mantidos ainda na sua essência, na sua forma, na sua originalidade, tem hoje um espaço muito grande para crescer e para ganhar o reconhecimento nacional e internacional. E o nosso Rio Grande do Sul, o bonito é isso. O que me move no meu estado a falar do meu Rio Grande é que nós temos aqui no Rio Grande do Sul de tudo um muito, como eu costumo dizer. De tudo um muito, porque você sai de Porto Alegre, você desembarca naquela capital maravilhosa com uma forte influência açoriana, com a chegada dos açorianos, mas você sai um pouco aqui, subindo aqui para a serra, você já entra num território alemão, você sai do alemão, cruza por japoneses aqui na colônia japonesa de Ivoti, se encontra com ucranianos, com russos, lá nas Missões, em Campinas das Missões. Lá em Campinas das Missões, aí, com a terra capital russa, tu pega os poloneses com incidência muito forte, que aliás celebram 150 anos também, junto com os italianos. E desce aqui, sobe para minha querida Bom Jesus, São José dos Ausentes, já encontra ali a influência dos portugueses e dos espanhóis que se misturaram e que fizeram aquela linda
fronteira ali de Campos de Cima da Serra, né? Caminhos da Neve, né? Rota das Neves, Caminho das Neves, e tudo isso dentro de um território que é menor do que muitos países, né, que a gente tem, e que tem a característica de levar do sol, do mar à montanha, uma diferença de temperatura de até 10, 12 graus no mesmo dia, onde você pode passar o sol maravilhoso nas praias de Torres, do Capão da Canoa ou até de Cidreira, e depois vir tomar um vinho, um chocolate quente aqui em Gramado. O turista hoje pode, em 1 hora e meia daqui, chegar na praia. Exatamente. E voltar no mesmo dia. Se lavar no mar e vir para casa botar fogo dar aquele banho, né? E vir para casa tomar um vinho e um chocolate quente à noite com fogo na lareira. Exatamente. Linha Bonita, a propósito, vai representar o Brasil na etapa internacional da ONU Turismo para concorrer ao selo de melhor vila turística do mundo, secretário. Eu estive com o Tiago, com a equipe da rádio no decorrer dos últimos dias, porque eu vivo Gramado há 34 anos. Tá? Eu muitas vezes saí de Gramado, mas Gramado não saiu de mim. Tá? E eu estive em casas, residências, temos entrevistas aí, inclusive vamos preparar um especial, vamos reproduzir esse programa. Bati em casas de famílias, como lá na família Cavichon, no Moinho, tá? E a dona Célia me recebe, abre a porta e eu disse, como é que tá a senhora? Tu é o Fleck, 80 e alguma idade, né? E ela nunca tinha dado entrevista para ninguém. Foi a primeira vez, porque a pergunta foi direta, a primeira delas. A senhora imaginava que este lugar onde a senhora viveu toda a sua vida toda, né, um dia chegaria a concorrer a isso? O senhor Nelson Fiorese, lá no pessoal da família Foz também estivemos, ali nós temos uma casa bárbara, a cantina Linha Bela, a italiana, enfim, a ervateira do Marcon, nós estivemos lá. E olha, secretário, será privilégio realmente. Aí me disseram, tu trata isso como uma Copa do Mundo. Sim, trato como uma Copa do Mundo. Um selo como uma Copa do Mundo. Né? É verdade, porque isso tudo ficou por muito tempo desconhecido, adormecido e desconhecido. E até, de alguma forma, desacreditado dos próprios moradores, como é característico, muitas vezes, da economia do turismo, de que a gente tem um tesouro nas nossas mãos, muitas vezes, e não imagina que isso desperta o desejo nas pessoas de conhecer, de vivenciar e de reencontrar suas memórias afetivas. Eu, há poucos dias atrás, estive num empreendimento de turismo ali no interior de Garibaldi, e Osteria della Colombina. Lindo! O caminho dos Capitéis, Rota dos Capitéis. Uma rota gastronômica. Uma rota gastronômica. E ontem senti a mesma sensação quando entrei aqui no Café de la Nona, aqui na Dona Zulmira. Caminho do Sabor, Estrada do Sabor. Estrada dos Sabores. Isso aí, lá em Garibaldi. E aí você entra naquele porão, você entra naquela antiga estrebaria, e você vê no chão, bota o teu pé naquele chão quase de vidro, mas de chão batido, né, de tanta cinza e tanta água que ajudou a quase petrificar aquele porão, e você sente o cheiro da tua infância. Você te remete imediatamente para a tua... O senhor é de campo, né? Eu sou de Lagoa Vermelha, minha cidade é uma cidade que cultua muito a cultura, a tradição gaúcha, uma cidade de pelo duro, como a gente costuma brincar. Mas não fala fina, pelo duro. Pelo duro, não fala fina, mas com... de bombacha, né? Mas já com uma influência dos italianos que ali chegaram. Sim. Então, minha ascendência toda é italiana. Aonde a minha nona fazia de manhã cedo polenta brustolada na grade, não era nem na chapa, fazia na grade, porque senão sujava a chapa do fogão. E nos servia para todos os netos lá com a polenta com nata de manhã. E a gente então a gente lembra daquelas memórias das carneações, do preparo do porco, do corte da banha, do tempero da carne, do salame pendurado, do queijo na tábua maturando. E você entra hoje num empreendimento turístico desses e vê isso virando produto e virando um produto de alto valor agregado. Sim. Você entra naquele local que nós tivemos ontem ali, enxerga em cima da chapa do fogão um panelão com brodo de galinha fervendo para fazer a sopa de capelete. E o cheiro daquele brodo te lembra das noites frias, das surpresas que eram feitas para celebrar. O filó? Que virava um filó, mas na verdade as festas, Fleck, lá, como as comunidades, as casas eram
eram próximas, mas distantes, não estavam concentrados em vilas, Sim. né? Os vizinhos tinham uma solidariedade, uma parceria muito grande, mas que não era tão habitualmente vivenciada. Então, o que se fazia? Quando um dos vizinhos estava de aniversário, né, já pensando até na brincadeira e na sacanagem, um se encarregava de ir lá e roubar uma galinha do aniversariante, né? Levar a galinha, tratar a galinha, carnear a galinha e levar a fazer o brodo na casa do aniversariante, como se fosse um oferecimento dos amigos. Então ele comia a própria galinha dele. Isso aí ia descobrir depois. Isso aí ia descobrir depois, claro que no fundo todo mundo sabia, mas chegava um com a gaita, o outro chegava já com um copo de cachaça, já dava e já viravam os parabéns, e aquilo já virava uma cantoria italiana, e lá pelas La Verdinella, depois de umas quantas Sabe que eu tenho saudade disso da Pinto Bandeira, que eu trabalhei lá em 2015, que é uma rua, 3.500 habitantes, mas é um povo extremo. Mas, infelizmente, ainda o turismo não despertou com todo o potencial. Mas é um povo trabalhador que hoje, enquanto eu tirava foto às 5 da manhã lá fazia o registro do vídeo lá do Parque da Floribal para colocar nas redes sociais, tinha alguém já com a enxada na mão. É verdade. São trabalhadores, então o turismo como passa despercebido muitas vezes. E até de alguma forma, tira deles a oportunidade de ganhar 10, 12 vezes o valor do seu produto, porque se produz com o caráter comercial de disputar mercado na prateleira do produto convencional, que acaba sendo produzido mecanizado, que tem hoje muito mais tecnologia embarcada na produção, mas que ali, pela característica, pelo terreno, pela geografia acidentada, acaba tendo que ser, na sua maioria das vezes, manual. Sim. Totalmente manual o trabalho. Por isso que ele tem que ter um valor maior. Temos mensagens aí? Vamos lá, aqui já. Soltar aqui. Bom dia, Fleck. Tudo certo? Aqui é teu amigo Jairo Gerter, da Imitur Viagens de Imigrante no Vale do Taquari. Tudo bom? Quero aí te parabenizar pelo excelente programa que você tem aí na Rádio Gramado. Parabenizar também a dona Marta e o Eduardo pelo excelente evento que está acontecendo aí em Gramado. E também parabenizar aí pelo o Santini, né, que você tá, teu convidado especial aí, né, uma pessoa que eu tenho uma admiração, porque é um cara que ele olha para o turismo com um olhar diferente, né, não é desmerecer nenhum secretário que já passou pelo governo do estado, mas eu vejo no Santini uma pessoa que tem um olhar mais atencioso, né, parabéns pela iniciativa aí de convidar ele para entrevistar, para ser o teu entrevistado, e manda um abraço aí para ele, tá bom? Valeu, Fleck, um abraço. Precisando de alguma coisa do Vale Taquari, né, conta com o teu amigo aqui. Um abraço. Grande Jairo Gartner, da Imitur Viagens e Turismo do Vale do Taquari, de imigrante, está nos acompanhando lá. Imigrante, uma terra maravilhosa. Foi lá que eu me encantei com o maior cactário da América, que eu desconhecia a existência, e que tive o privilégio de visitar um mosteiro que é simplesmente deslumbrante. Ali, mesmo? Eu não conheço aquela região ali. Ali tem uma na divisa com Boa Vista do Sul, tem um mosteiro jesuíta que tem um espaço maravilhoso para ser trabalhado como turismo hoje, que já vem sendo trabalhado, mas que me impactou mesmo de forma muito, muito forte foi exatamente o cactário, porque quando se fala em cactário, você logo pensa em uma plantação de suculentas, de fruto, de árvores, de espécie, de uma espécie, né, que tem lá as suas características, a sua magia, mas não é uma coisa que chama a atenção, especialmente do público masculino. Então, o dia que me convidaram, que a minha mulher falou, eu digo, mas eu vou mais pela parceria, para poder... E é um troço absurdamente lindo. Não sei se tu conhece, se não conhece, eu recomendo que vá conhecer, porque é impressionante o trabalho que aquela família realizou ali. São praticamente 2 quadras de todo o tipo que você possa imaginar de flores do deserto, flores de cactos, e você encontra mudas e mudas em escala comercial para serem entregues, mas que pela alta demanda que o turismo gerou, na época que eu estive lá, eles já não vendiam mais para empresas, para prateleiras vendiam só para turistas, de tanta gente que ia. E ali nós fizemos um projeto, que era um sonho de fazer a
ciclovia que ligava a Estrela a Imigrante. Então, nós fazíamos Estrela, Arroio do Meio, Imigrante, Estrela, Colinas, Imigrante, perdão. Uma obra linda que está sendo trabalhada e que, lamentavelmente, a inundação acabou estragando. Mas é uma das terras assim, mais acolhedoras que eu tive. E um abraço para toda a turma aí do Vale do Taquari. Secretário, o Trem dos Vales, aproveitando que estamos no Vale do Taquari, temos novidades? Olha, o Trem dos Vales tem uma série de possibilidades que estão no cenário que podem ser realizadas para retomada, mas que ainda dependem de uma tomada de decisão que está presa a uma concessão que a Rumo detém e que precisa, de alguma forma, ser resolvido. Ou o governo federal notifica a multa e toma de volta a concessão, ou eles consertam a linha e deixam a linha operando para que a gente possa trabalhar associada a isso o passeio turístico. Tem propostas, inclusive, de setores da região que assumiriam a linha, assumiriam a reconstituição, são mais de 100 milhões de reais estimado em obras que precisam ser realizadas só para reparo do estrago que aconteceu, mas lamentavelmente essa decisão ainda. Olha, nós temos cobrado, o Gabriel, o nosso vice-governador, tem cobrado pessoalmente o assunto, tem trabalhado, mas como independe de uma decisão do governo do Estado, a gente fica nas mãos aí. Com certeza. A propósito, eu acredito que o senhor deva ter observado isso. Eu tenho o amigo Tarcísio Miquelon, lá do Dalonder, em Bento, tem um projeto bárbaro também. Esse bárbaro, vamos trocar depois, daqui a pouco me avisa qual é a palavra que eu posso usar. Mas tinha um projeto ali naquele rota do trem até Jabuticaba, entre Bento, daqui a pouco para fazer uma ciclovia ali, é isso mesmo? O seu Tarcísio tem há muito tempo e falamos sobre isso, aliás, hoje nós temos 2 projetos que vêm acontecendo em Bento. Um se deve ao seu Tarcísio, que é a remodelagem ou a requalificação do Fundaparque, lá que precisava de uma climatização dentro do Fundaparque para auxiliar na realização dos congressos, eventos, e foi uma ideia do seu Tarcísio. E o outro que foi a ciclovia do Vale dos Vinhedos, que foi um trabalho realizado ali pela Débora, Débora Dadalt, ali, que tem o Spa do Vinho, e que me sugeriu na época, e a gente acabou classificando as duas. Mas o seu Tarcísio tinha um conceito sobre ciclovia, que era a ciclovia que, para além da mobilidade, servisse para a contemplação das paisagens, que fosse um passeio turístico de fato, que não caminhasse ao lado da via de rolamento, para garantir a segurança, garantir o melhor aproveitamento do passeio. E esse projeto foi debatido, foi trazido à discussão, e agora, de alguma forma, também precisa ser revisto, porque ali também tivemos grandes impactos a partir da inundação, inclusive interrupções de alguns trechos. Mas seria um projeto lindo. Ciclovia, eu vislumbro uma ali na Estrada do Caracol. Tem espaço. Tem espaço, como tem espaço, eu tenho pedido que avalie, que tragam projetos nesse sentido. Uma ciclovia binacional, por exemplo, saindo de Bagé, indo a Aceguá e entrando pelo Uruguai. Pela característica, pela configuração daquele terreno, você teria uma bela oportunidade de promover ali também um ciclo enoturismo, um enociclo olivoturismo. A variedade de produtos ali está se tornando cada vez maior. Então a gente tem muitas coisas, muitas obras que poderiam ser realizadas e, claro, desvia e disputa isso com tudo aquilo que o Estado carece. Verdade. A gente ainda carece de melhores escolas, ainda carece de maior infraestrutura e equipamentos na saúde, carece. Então o turismo, ele passa muitas vezes por essas discussões de grau de prioridade que, na minha ótica e na ótica agora do governador Eduardo, tem ganhado uma melhor atenção do ponto de vista de economia. Como é administrar a secretaria que tem o menor orçamento? A gente trabalha com trabalha com muito mais intensidade, mas um pouco por conta disso, Fleck, um pouco por conta da nossa falta de sensibilidade gerada pela ausência de dados que comprovem o que a economia do turismo de fato representa hoje dentro de um PIB como o estado do Rio Grande do Sul. A gente tem procurado medir determinadas ações, determinadas atividades ligadas ao turismo, porque invariavelmente não se mede. É uma indústria sem chaminés que caminha com muito mais por intuições do que por análise e pesquisa de mercado.
não se tem ou não se tinha pelo menos muitos dados que agora começam a ser trabalhados com o Observatório do Turismo, de tendências mundiais, de posicionamentos de mercado, de pesquisa de mercado daquele turista que passa pelas cidades para saber o que achou, o que gostaria de encontrar, o que não encontrou, o que eu preciso melhorar, o que nós gostaríamos de apresentar, que não deu tempo de ser apresentado. E a gente mede segmentos agora, começamos a medir segmentos que não eram medidos até então. O turismo cultural tradicionalista, que eu sou apaixonado e tu invariavelmente me vê pilchado nos eventos, sempre se tinha aquela mensagem, aquela imagem de que era um grande rodeio, um grande evento, um grande festival musical. Mas quanto isso deixou na nossa economia? Quanto isso representou no contexto geral da economia, especialmente ligado ao turismo? O Hernani Polo fez o estudo, a nosso pedido. Contratou a universidade e fez o estudo. Tu tens ideia do número? Não. 4,5 bilhões de reais foram movimentados só nos eventos ligados à tradição. Se nós falarmos só do torneio de laço durante o ano passado. Do ano passado. Do ano retrasado antes da enchente. Se nós falarmos em torneios de laço que acontecem hoje, tranquilamente, seguramente dentro do Rio Grande do Sul deve ter, hoje, se preparando para esse final de semana, aí, mais de 400 torneios de laço. Aí nós estamos falando de 1 bi de reais. Só em inscrição, só naquele aluguel da vaca, só no trabalho do pisteiro que fica ali tocando o gado. Uma cadeia que não estava medida. Aí você diz, mas será que é isso tudo mesmo? Vamos imaginar um baile. Quanto se investe num vestido, quanto se investe na maquiagem, quanto se investe na copa, quanto se prepara na sonorização. Segurança, então, tudo. Segurança. Passa. Isso tudo ficava à margem. Fora o que a cidade ganha, farmácia, hotel, supermercado. Por isso que eu digo que os números apresentados são infinitamente menores do que os que, de fato, se reproduzem se a gente tivesse um cruzamento de dados que nos oportunizasse medir. Outro dado que eu encomendei e que estou agora em vias de apresentar. O antigo mobilismo. Encontro de carros antigos. Sim. Tens ideia de quanto movimenta na economia? De fato, há indícios de que passa de 1 bi. Poxa. Só aqueles encontros de carros antigos que acontecem na cidade que movimentam qualquer cidade. Se fizer um encontro de carro antigo na menor cidade do Rio Grande do Sul, eu te asseguro que vai vir pelo menos 7 ou 8 municípios da volta a expor algum tipo de veículo. Isso tudo é economia rodando, é serviço de mecânica sendo utilizado, é serviço de abastecimento de veículo. Este cara que possui um carro antigo é um cara que tem um poder aquisitivo que está acima do padrão da maioria das pessoas, portanto ele consome, portanto ele come, portanto ele se hospeda, ele traz a família junto, porque ele não viaja sozinho, geralmente ele vem com os filhos ou com a mulher, é um turismo familiar. E aí você pode passear por uma série de outras atividades. Eu fiquei impressionado agora em Taquara, ou Igrejinha, não quero mentir, um encontro de colecionadores, que eu sou apaixonado por coleção, eu comecei minha vida colecionando chaveiro. O senhor já foi no Museu do Caminhão em Canela? Não fui no Museu do Caminhão. Vale a pena. Você imagina um encontro de colecionadores onde tudo aquilo que se coleciona é exposto. Então você leva os teus chaveiros, ele leva os canecos de chopp, eu levo minhas facas, o outro leva Como os o brick da redenção, mais ou menos? Como um brick da redenção, só que mostra. Uma mostra de coleções. Sim. Eu fiquei apaixonado, eu digo, poxa, minha agenda não me permitiu ir, mas eu queria ter ido. Porque as pessoas têm tesouros ali, verdadeiros tesouros, que para si representam muito da sua história, expostos ali. Bom, quanto movimentou uma economia dessas lá? Quanto deixou na cidade? Quanto despertou naquele que foi ali mostrar sua coleção o interesse de voltar nessa cidade depois e, quem sabe, ir para um Oktoberfest? É verdade. Ou retornar para um evento. Então, a gente precisa trabalhar o turismo como uma economia com responsabilidade e com posicionamento onde a gente tem uma bússola que nos oriente para onde ir. Sim. A gente não pode, por exemplo, deixar crescer de forma desordenada um determinado local a partir de um equipamento turístico que surge, sem pensar no plano diretor da cidade, sem pensar na qualificação de quem vai receber esse turista, porque daqui a um pouco brota, surge um equipamento turístico que chama atenção. E como é que está o entorno? E como é que está o restante
do que compõe essa cadeia produtiva. Então, às vezes é muito mais do que apresentar a proposta ou o projeto. Eu digo que o turismo é uma prova de resistência, não é de velocidade. Não é aquele que ergue a estátua mais alta, não é aquele que constrói um empreendimento, mas como é que você faz aquilo se manter Turismo, e crescer. Na última vez que comentei o seu nome aqui, em seguida eu comento, como é que o Santini deve estar se vendo nessa situação, o secretário Santini? Eu comento que turismo é atitude, criatividade e comunicação. Gramado, o senhor pode me corrigir se eu estiver errado. Eu tenho, na minha concepção, se tratando de turismo, já falamos que o Rio Grande do Sul é rico, tem etnias diversas, povo trabalhador, hospitaleiro, mas se tirar Gramado do estado, acabou o turismo. Eu digo, Na verdade, não tem essa concepção de atitude, criatividade e comunicação. A maioria dos municípios com potencial, vou lhe dar um exemplo. Santana do Livramento, a nossa prefeita Ana Taroco botou a cidade em ordem, ajeitou, mas ainda não cumpre com o dever em cidadão de turismo. Hoje nós temos Trem do Pampa, temos cassino, temos o aeroporto, eu vou lhe perguntar daqui a pouco. Lago do Batuva. Mário Gomes está aí? Nosso Mário Gomes? Temos uma mensagem de Santana do Livramento. O senhor falou no Batuva? Grande Mário. Conhece o Marião lá, não? Tradicionalista de mão cheia. Então tá aí. O Mário tá aí, ó. Bom dia, Flequizito. Dia macanudaço na Santana do Livramento aqui. No bairro Batuva. Já tá nascendo o sol aqui. No bairro Planalto, aqui no Lago do Batuva. Temperatura bem geladinha aqui. O frio vai batendo na cacunda. Mandar um abraço aí pro nosso secretário de turismo, doutor Santini, para convidar ele aqui para vir em Livramento comer um cordeiro na brasa da Coronilha. E a tia Manequinha aqui tá batendo o dente aqui, mas ela tá na beira do fogo. Ela foi ali buscar mais uma lenha ali para botar no fogão. Um forte abraço, Santana do Livramento. Mário Gomes. Então tá aí o Mário lá, o senhor falou no Batuva, um grande Lago do Batuva, nós temos o Batuva, nós temos o 636 ali do outro lado, nós temos todas as vinícolas, se me perdoem, a Serra Gaúcha, mas olha, para e passo. Outro terroir. Mas o município não está fazendo a sua parte hoje. Vamos para alguma outra região aqui do nosso Rio Grande, o Vale do Taquari encontra dificuldades, porque não adianta ter o Cristo e não ter estrutura. O Vale do Taquari é das regiões turísticas do estado aqui, que vinha num processo de crescimento que era apaixonante. Toda a região estava mudando a sua matriz econômica, estava fazendo a transição aí, a partir do Trem dos Vales, a partir do Cristo Protetor, e lamentavelmente foi duramente atingido aí 3 vezes aí, por deslizamentos, por inundações, por perdas, o que acabou atrasando um pouco o desenvolvimento do Vale do Taquari. Mas eu ainda acredito que o Vale do Taquari seja a nova fronteira aí a ser trabalhada no turismo, como São Chico vem fazendo. São Chico vem de 12 anos para cá, 10, 12 anos para cá, deu uma verdadeira virada de página, aproveitou, entendeu o seu posicionamento, aqui enxergou. Não é fazer apologia, mas o prefeito Marcos fez a diferença. O Marcos fez a diferença, e o Rafael que é hoje o secretário de turismo, são 2 dos grandes responsáveis, associados a toda a equipe ali por essa grande transformação. Santana do Livramento, eu estive lá no início da gestão da delegada Ana, e justamente para falar sobre o tema. A delegada Ana sempre enxergou ali essa economia passar por Santana do Livramento e não permanecer em Santana do Livramento. Você tem lá o Stanland, que é um parque de águas termais salgadas, que surgiu antes. Amsterdã, exato. Que saiu antes do Termas o Romana. Gabriel Ilau. Antes do Termas Romana. Sem dúvida. O que faltou, o que acabou atrasando a vida ali foi justamente quando o empreendimento começava a ser explorado, a pandemia fechou e acabou trazendo grandes dificuldades. Mas você tinha ali tinha um fenômeno que era curioso, porque eu costumo, quando vou falar sobre turismo em determinada cidade, turistar antes de chegar no evento. Claro. E procurar questionar as pessoas como turista. O que tem para se fazer na cidade? Onde é que eu como um prato típico da cidade? Quais são os atrativos?
quais são as festas. E geralmente essa informação você pesquisa como qualquer turista pesquisa no frentista do posto de gasolina. Você chega no hotel, você pergunta para o teu recepcionista do hotel. E a maioria das respostas que eu escutei ali era atravessa e vai à Ribeira. Come ali, atravessa e vai à Ribeira. Vai nós temos uma churrascaria belíssima, que é o Coisa Nossa ali na Tamandaré. Mas a cultura das pessoas ali era tão forte do ponto de vista de que Ribeira era muito maior, muito melhor, que os ônibus chegavam para as compras, ficavam na cidade, as pessoas se hospedavam na cidade, mas não diziam que estavam em Santana do Livramento. Sim. Aonde você está? Estou em Ribeira. Como Gramado Canela. O cidadão pode estar lá em Canela, mas o glamour de Gramado faz ele tirar uma foto e dizer que está em Gramado. Aí nós começamos esse desafio, junto com a delegada Ana, junto com a turma, vamos fazer esse turista que vem fazer a compra aqui, passear por Santana. Vamos falar do Ubatuba, vamos falar dos cafés maravilhosos, vamos falar aqui do assado, dos vinhedos lá, né? de tudo que tem, daquele espaço maravilhoso, que foi um grande frigorífico no passado e que está lá hoje, né? Tu sabe que eu falo de Santana e me dá saudade? Tu até parece que morou lá. Eu fui secretário. Tu até parece que morou lá. Tu sabe que eu fui secretário lá, tem um grande amigo, ainda ele segue amigo, não é porque está no outro plano, João Carlos Dávila Paixão Cortes. Olha aí. Né? E eu vislumbro Santana como o segundo melhor destino de turismo do Rio Grande do Sul, tirando o Gramado. Né? Só que as pessoas lá têm que acreditar, tem que ter um espírito de pertencimento. É isso que a gente... Por isso que quando saem eventos como esse aqui do Terroir Connection, eu digo que isso é inspirador, porque a gente percebe que tem arquitetura, a gente percebe que tem história, a gente percebe que tem prédios históricos, a gente sabe que tem um jeito de falar que é diferente do gaúcho, o gaúcho serrano, do gaúcho pampiano, do gaúcho litorâneo. São formas de expressão que estão presentes não só no jeito de se comunicar, mas no jeito de se vestir, que estão presentes no que vai à mesa, um com feijão mexido, o outro com que bebe, o outro já com churrasco no espeto de pau, o outro na grelha, mas são características que só o Rio Grande do Sul consegue ofertar. Sim. O estado do Rio Grande do Sul tem exclusividades de produtos que não se encontram em qualquer lugar. Você não sai por aí e encontra em todo lugar um Green Canyon, um Canyon verde. Você não sai por aí e encontra em qualquer lugar um geoparque com os fósseis dos dinossauros do período mais Triássico. Antigo, exatamente. Você não acha que nos escuta agora, tem o Dinotier. Você não encontra uma floresta petrificada em qualquer lugar. Exatamente. Você não encontra um parque Vitec que troca de coloração a cada estação do ano em Novos Cabrais. Você não acha festas polonesas como você encontra aqui na região de Erechim, em Áurea, com os caminhos poloneses que estão sendo implementados. E isso a gente precisa fortalecer. Adiante a Rússia, em Campinas das Missões, do Carlos Justen, lá do prefeito Carlos Justen. E você vai aonde, em qualquer lugar do mundo, encontrar rotas como os caminhos dos jesuítas, com caminhos religiosos. Quem tem o Yucumã? Quem tem um salto do Yucumã, o maior salto longitudinal do mundo, que agora finalmente está profissionalmente sendo trabalhado com a concessão aí que foi realizada. A exemplo do que aconteceu com o Caracol. Muito contestada, muito questionada, muito até, de alguma forma, repudiada, e que hoje está ali, entregue, 100% gratuito para canelenses e gramadenses. Só que com infraestrutura, com segurança, com equipamentos ali, com pêndulo que vai ser inaugurado agora, que eu jamais teria coragem de subir, mas quem tem coragem certamente vai fazer um passeio maravilhoso. Subir num elevador por dentro de uma araucária, que simboliza e te coloca no cerne da araucária, com toda aquele ambiente que foi preparado naquele elevador panorâmico. Isso, se estivesse na mão do público, não teria condições de entregar com aquela qualidade. Então, hoje você tem um equipamento turístico requalificado, que serve ao canelense e ao gramadense de forma gratuita, que serve aos gaúchos com 50% de desconto na entrada, mas que para o turista que ali vai, ele paga pela experiência e pela vista, ele não paga pelo parque. Ele não paga pelo brinquedo que está no parque, ele paga porque não vai encontrar uma cascata do caracol em qualquer lugar do mundo. E isso que a gente precisa entender, que o turismo ele é comercial. Ele não pode ser só uma atividade de entretenimento, de lazer, e ficar para a cidade só o resíduo de quem passa. Ele precisa deixar a economia. E quando a gente tem produtos exclusivos, a gente precisa mostrar
E para mostrar o produto exclusivo, a gente precisa conhecer. E o Rio Grande do Sul é desconhecido da maioria dos gaúchos. A maioria dos gaúchos desconhece o que nós temos no nosso estado, ou se conhece não valoriza. Ou como porto-alegrense que não valoriza a própria Porto Alegre. Que não conhece a história Exato. de Porto Alegre. Exatamente. E que agora, felizmente, com as cervejarias, as vinícolas urbanas, com a rota cervejeira... Nosso 636 ali do Ademir Simonetti é agora né? o 360 ali, a rota 360, Poa 360. A Cidade Baixa sendo agora reorganizada para que componha um catálogo de gastronômico que só se encontra na Cidade Baixa. Chalé da Praça 15, Mercado Público, Cisne Branco, Pôr do Sol, Passeio, Beira-Rio, a nossa arena. Então isso tudo, Fleck, é o que me estimula as pessoas. Poxa, você está sempre na estrada, sempre andando. Com todo o carinho e o respeito que eu tenho aqui por Gramado, que é o que nos colocou neste mercado, colocou hoje no patamar que nós estamos, a presença do secretário de Estado em Gramado não muda, ou pouco muda, a realidade do município. Agora, a presença do secretário de Estado lá em Novo Cabrais, naquele parque, pode provocar uma ativação ou até aquela confiança que falta a eles para o seguinte... Vai que tá bonito. Ou no cactário Horst, imigrante, que ele me fala aqui agora. Olha aí, ó. Acabei de falar do cactário. Exato. Então, assim, o papel nosso enquanto Estado é estimular para que essa economia se consolide. A economia do Rio Grande do Sul precisa de novos recursos. A economia do Rio Grande do Sul precisa de novas fontes de recursos que precisam surgir de novas matrizes. O governador Eduardo tem trabalhado muito na questão da inovação. Sim. Tem trazido para cá novos centros, data centers, tem procurado atrair para cá jovens talentos mundiais aí, com as startups, com os encontros. E nós temos trabalhado, apoiados por ele, no fortalecimento do turismo, porque esse me traz recurso novo. Sim. Esse deixa na minha economia, novo. Deixa na minha economia um recurso limpo, que pouco utiliza a minha rede pública de saúde, pouco utiliza a minha rede pública de educação, de assistência social, e sai daqui deixando o dinheiro praticamente limpo para poder ser utilizado. E esse dinheiro é o que vai depois financiar melhor serviço de saúde, vai financiar melhor serviço de educação, vai financiar melhor serviço de limpeza pública. Então, mudar esse conceito, estabelecer esse conceito numa sociedade conservadora como a nossa, que muitas vezes enxergou no turismo uma atividade de entretenimento, de lazer, que não fez parte da maioria dos gaúchos, porque a gente não tirava férias, não se permitia tirar férias. Eu não tiro férias. O orgulho de muitos gaúchos é dizer, trabalhei por 30 anos numa empresa e nunca tirei férias. Muitas vezes a gente ouve isso. Eu perdi os cabelos e não tirei férias nunca. Exato. Só que tirar férias faz parte da saúde mental das pessoas e ajuda a economia. Sem dúvida, sem dúvida. Secretário, podemos voltar para a fronteira? Podemos. Eu comento muito aqui sobre o aeroporto Oscar Gestido de Rivera. E eu tenho... Aeroporto Binacional. Batido aqui no seguinte sentido. Durante todo o temporal do ano passado, nós vendemos Florianópolis. Quantos quilômetros nós temos de Porto Alegre a Florianópolis? 500. Quantos quilômetros nós temos de Florianópolis, de Porto Alegre a Rivera? 500. O que é que acontece? Nós podíamos mostrar no Rio Grande diferente aquilo que nós falamos há pouco tempo sobre Santana do Livramento, e aí mostrar além de Rivera, e que o turista chegasse lá para vir para Gramado, chegasse... O que acontece com o aeroporto Oscar Gestido que ele não desencadeia, não sai do papel, digamos assim? Olha, hoje nós temos uma série de fatores. Nós temos primeiro um acordo binacional que precisa ser estabelecido entre países. Taxas aeroportuárias, taxas... Segundo delas, promover a demanda e a permanência dessa malha viária que é tão importante. O governador tem trabalhado nesse programa de estímulo ao fortalecimento dos aeroportos regionais. Os programas de incentivo à querosene da aviação precisam contemplar voos regionais. Se você quer voar no Rio Grande do Sul com um subsídio para querosene para fazer Brasília-Porto Alegre ou Buenos Aires-Porto Alegre, você tem, e é importante que se tenha, mas você tem que ter na tua proposta voos que contemplam aeroportos regionais. Pelotas, Passo Fundo, Santo Ângelo, Caxias, são parte desses programas, que são Uruguaiana,
que são voos que são operados aí pela Azul, pela Gol, agora eram operados pela Latam em parceria com a Voepaz, mas infelizmente acabou acontecendo essa tragédia, então, portanto, temos um delay aí nessa questão, mas a gente está procurando consolidar esses aeroportos regionais como forma de promover o desenvolvimento e também de não ficar preso e refém de um único equipamento turístico, ou equipamento aeroportuário, que aconteça o que aconteceu agora e nos praticamente interrompa, ou que nos coloque, nos isole desse processo. Então, o novo aeroporto de Vila Oliva, que foi recentemente publicado no PAC, ao que parece sai do papel e acontece. Nós trabalhamos e acreditamos que todos esse algo podem... que parece, não temos certeza ainda. Porque na verdade, a empresa que ganhou a licitação anterior faliu, por isso, pediu concordata. Que em tudo que trata de recurso público, Sim. a gente precisa ter aquela cautela, né, de que, Não para além da assegurar, né? decisão política, ele precisa ter efetivamente depois a continuidade do repasse, a continuidade da prioridade. E em se tratando de recursos nesse momento para o Rio Grande do Sul, a gente não tem visto isso chegar com tanta ou como deveria. Mas é importante que saia. Sim, claro. Portanto, que saia. Nós estamos, enquanto Estado, promovendo já os estudos, os projetos, a qualificação rodoviária. A parte rodoviária vai estar pronta, se tudo continuar correndo como está planejado, nós teremos a pavimentação, nós teremos o acesso, o governador tem se dedicado pessoalmente a isso. O aeroporto de Torres foi agora, novamente, então, trazido para a esteira da discussão. Eu vejo como um grande aeroporto aqui, inclusive na nossa região. E já funcionou, inclusive, no aeroporto internacional. Da serra. Imagina descer ali e olhar, o que é aquilo? Aquilo são os canyons, cara, vai ficar mais um dia. Com a pista que é maior do que a Santos Dumont. Exatamente. Que tem hoje que fica no nível do mar, portanto... Pista livre, BR-101, não fica nas sinaleiras de São Leopoldo. Não é? Tá? Então tem espaço para crescer. O aeroporto de Canela, que traz agora uma proposta de um aeroporto boutique, um aeroporto que seja um aeroporto nos moldes de como funciona a Punta del Este. Eu vou lhe dizer uma coisa, o aeroporto de Canela eu conheço há 30 anos essa história, quando o Antônio Brito era o governador. É muito mimimi, querem fazer isso, faz o aeroporto e depois começa a botar a perfumaria, cara. É que precisa como eu te disse, a gente tem que ter a consciência de que nós estamos numa região de altitude que tem 90% ou 70% do tempo fechado pela neblina e que, portanto, precisa ter alguns equipamentos ali. Então, Torres... que assegurem. Nós não temos neblina em Torres. Torres já é. E vai movimentar todo aquele litoral. Mas tem espaço para isso acontecer e a Infraero reassumiu o aeroporto com este compromisso. Aliás, isso faz parte do compromisso firmado com o governo. E a gente tem trabalhado muito no sentido de que isso possa ser entregue com a maior rapidez possível. Ou seja, a gente tem muito ainda a crescer, a gente tem muito ainda a fazer, Fleck. Tem muitas coisas que de alguma forma a gente sabe que podem mudar a realidade da nossa economia. Claro. Agora também não adianta nós termos os aeroportos, e aquela briga toda do ano passado, briga no bom sentido, para termos os aeroportos, e os valores das passagens aéreas não condizem com o bolso do brasileiro para vir para cá. Isso está atrapalhando. Isso atrapalha e isso faz parte, inclusive, da cultura da viagem. Porque se nós pegarmos hoje a nossa luta de trazer de volta o voo da TAP, conexão internacional com 3 frequências semanais com Portugal e com a Europa. Aquilo nos conecta com a Europa e por conseguinte com todo o Oriente ali. Mas eu preciso botar gente no avião. Eu preciso ter demanda. Eu preciso ter porão ocupado. Eu preciso ter o entendimento do setor que para que o custo da passagem barateie, eu preciso dividir ele em mais pessoas. Os assentos vazios, eles me custam o dobro. Cada assento vazio me custa o dobro. Então, equilibrar isso, encontrar forma de equilíbrio nesse sentido, o Estado vai até o limite de trazer a concessão do benefício para o querosene do avião. Mas o querosene do avião não representa 100% do custo da aeronave. E a gente precisa fazer com que essa cultura de utilizar o transporte aéreo, por exemplo, para aeroportos regionais, que a gente diz, poxa, vou de carro para Uruguaiana. Não, mas tem um voo, quem sabe eu vou de avião. Mas custa R$1.000 a passagem. Mas quanto custa um dia meu na estrada? Sim. Quanto custa o tempo de deslocamento que eu não estou produzindo? Porque são 8 horas, 10 horas sem produzir, dirigindo. Sim. Então,
essa mudança de cultura também faz parte do fortalecimento da malha aérea, faz parte da atração de novas conexões. Hoje eu tenho 4 companhias operando aqui voos internacionais. Tenho 3 frequências para Buenos Aires. Tenho demanda para isso? Peru ainda temos? Temos Lima sendo Fui no restabelecido. voo inaugural deles. Mas eu tenho demanda. E minha demanda é só emissível, eu quero trazer. Eu preciso trazer. Sim. Eu preciso trazer uruguaios, eu preciso trazer argentinos, eu preciso trazer o Chile, eu preciso trazer o português para cá. Sim. Então, eu preciso fazer, para trazer, promover. Eu preciso ocupar lá as telas de televisão, eu preciso desmistificar o conceito que você tem do Brasil como um país violento, como um país que tem alto índice de crimes contra turistas acontecendo no Rio de Janeiro, que acontecem aí em determinados destinos turísticos que são promovidos e que aqui são totalmente inversos. 0 índice de crime contra turistas no Rio Grande do Sul. 3º estado mais seguro do Brasil. Que espetáculo. A tranquilidade de sair em Gramado e caminhar até de madrugada na rua sem precisar tirar o relógio do pulso ou a corrente do pescoço. A tranquilidade de chegar num hotel, deixar tuas coisas, tua mala, tua pasta, uma foto teus no Rio, eu documentos. estive lá, cuidado do celular aí. Não é? Exato. Então nós temos trabalhado também essa divulgação de que nós somos um estado seguro, que nós somos um estado reconectado, que nós temos diversidade, que nós temos oportunidade de destino turístico para 30 anos sem repetir experiência em cada viagem, uma experiência inesquecível, que você pode passear pelo Rio Grande do Sul e não necessariamente ficar restrito aqui a um empreendimento all inclusive, que você te oferece uma bela de uma estrutura, mas que se você sair para o lado você vai encontrar a mesma qualidade, o mesmo padrão e até se surpreender, quem sabe, com uma coisa diferente, encontrar lá uma festa da rosca do mel. Poxa, aqui que está acontecendo da rapadura, aqui. Da cachaça. É isso aí. Tem mais uma mensagem, em seguida já estamos encerrando aqui com o secretário Santini, ele tem compromisso no litoral hoje. Tem mais uma mensagem? Por gentileza. Sim, estou aqui ouvindo a nossa Rádio Gramado Fleck. Parabéns aí pelo trabalho. É isso aí, temos que fazer essa divulgação para cada vez melhorar bastante nossos produtos de origem. O Connection, a maior vitrine, né, brasileira de promoção dos produtos de origem. Está aí o nosso grande mercado, né? E parabéns pelo trabalho e o abraço aí no Santini, que é o nosso secretário de turismo, e que ele receba o abraço do Coelho do Café Colonial. Tá bom? Parabéns aí. Saúde, né? Zenis Coelho, Coelho do Brasil. Coelho do Brasil, o Café Colonial, é o mais antigo do Gramado, né? Temos o Bela Vista, é o mais Bela antigo, Vista, onde o Coelho trabalhou, depois criou o Coelho do Café Colonial. O Coelho é uma referência aí no turismo, estive muitas vezes lá e aliás, os Gramado tem, né, essa condição aí de as pessoas vinham a Gramado para tomar café. Sim. Vinham para ir lá no Café Colonial. Exatamente. Hoje a diversidade tomou tamanha proporção que muitos até nem sabem, nem lembram do café. Viajei com o Coelho para o Nordeste, vários lugares, para divulgar Gramado há tempos. Secretário, antes Ele era um embaixador de Gramado. Embaixador de Gramado, sem dúvida nenhuma. Antes de encerrar, eu brigo aqui no bom sentido pelo posicionamento e apresentação de placas indicativas do Rio Grande do Sul. Nelson Gonçalves, vamos voltar para a fronteira. Santanense. A Estrada do Mar é denominada Nelson Gonçalves. De quem é a responsabilidade, secretário, de colocar ali rodovia Nelson Gonçalves Santanense para quem chega e para quem sai do Rio Grande? Uma plaquinha dessas verdes, para começar, vamos botar essa aí, para identificar, né? Porque o mundo, o Brasil pensa que ele é de São Paulo, pensa que ele é do Rio de Janeiro, ele é nosso. Né? Esse é um deles. E outra situação que eu comento aqui seguidamente, que eu lamento, não é? A falta de atenção da Prefeitura de Canela com relação a esse assunto, né? Está sendo inoperante com relação a esse assunto, né? De colocar ali bem-vindo à capital nacional dos parques temáticos, né? Nos acessos da cidade, ou obrigado, boa viagem,
Volte à capital. Não sei o que é que vão inventar. Eu sei o que pode ser feito. Mas não vai ter essa... eu tenho que ensinar. Não é isso. Mas então, de quem é essa responsabilidade, por exemplo, dessa indicação lá na Estrada do Mar? De colocar uma placa? Sendo o RS sempre é do governo do estado, do DAER, né, que tem que fazer o programa de sinalização. Quando são indicativas, placas indicativas de empreendimentos turísticos, equipamentos turísticos, aí é o privado que faz a sua pedido de licença e faz ali a instalação da placa. Mas a gente tem muita coisa ainda para evoluir na questão da sinalização e tem sido um dos temas que a gente tem tratado por uma sinalização com modernização, com 3 idiomas, com QR Codes que possam remeter a uma determinada programação, uma determinada história, enfim, né, tudo que tem a ser mostrado ali. E a gente tem trabalhado muito pela consulta popular. A consulta popular é uma bela ferramenta de escolha de prioridades que tem sendo executada. Tem que dar uma olhada, tem que pedir exatamente, encaminhar o DAER, fazer essa solicitação aí, vamos dar uma olhada nesse assunto. Depois eu pego direitinho contigo aí qual é a... E aqui a Estrada do Caracol, eu sei que tem outros parques em Canela, o Alpen Park fica fora, mas essa Estrada do Caracol está propícia para ser a rodovia dos parques temáticos. Essa já seria uma ação que poderia partir aqui em parceria com a Consulta Popular e com o Poder Público Municipal. Há uma demanda para isso, eu tenho certeza que o Estado Eu sei que nós esquecemos de muita coisa, mas quando é que não eu deu vejo tempo. aqui... Não é que esquecemos, é que não deu tempo. Eu vou também, resolvemos cantar, não é isso? Quando é que eu lhe vejo aqui, secretário? Eu retorno aí, se Deus quiser, nos próximos dias. Nós temos aí o Connection também, que vai acontecer aí também, aqui do filho da Marta aí, Gramado Summit. Gramado Summit, perdão. O Connection é esse agora. 4 a 6. 4 a 6 eu devo estar por aqui também. Serão apresentados números, é importante para quem está nos ouvindo, serão apresentados números do novo Observatório do Turismo com relação ao crescimento da participação do turismo na economia do Estado. E estaremos por aqui também, passando aqui mais uma vez, com mais frequência. Vai estar conosco. Vamos passar para o Gramado. Não te asseguro que eu esteja aqui no estúdio, porque você sabe que a nossa agenda sempre... também é mas você sempre está em todos os eventos, então você pega de lá. Secretário de Estado do Turismo, Ronaldo Santini Luz, paz, saúde, trabalho e justiça. Obrigado. Sucesso. Deus lhe abençoe. Amém. Um abraço na sua assessoria aí. E a Gramado FM está sempre com portas abertas. Um abraço no Caio Tomazelli, que é filho gramadense, exato, é produto de Gramado, né? Feito em Gramado, como nós feito aqui. Feito aqui. Então, um grande abraço e obrigado, saúde. Que o nosso grande arquiteto nos ilumine, nos proteja, nos dê sempre muita força para seguir trabalhando. E um abraço a todos os gramadenses e aos turistas que nos ouvem aqui nessa manhã. Muito bem. É isso? Vamos embora? Final de mais um programa Bom Dia Cidade. Eu volto amanhã.